Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, você que me ouve do outro lado de algum lugar, eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus. Aliás, esta mensagem que eu vou mencionar aqui, eu preguei na última quarta-feira, e normalmente eu sempre compartilho aqui um pouco do que prego. E eu falo para Deus que, com referência ao que na última quarta preguei, eu não ia trazer aqui na rede social, mas eu não sei porquê. Tanto que, por eu não pregar essa mensagem, desde a última quarta, Deus não deixou eu falar de nenhum outro tipo de assunto aqui. E me fez eu vir aqui falar sobre isso. O que significa? Que, sem sombra de dúvida, essa mensagem que eu vou mencionar aqui é um conselho ou direção de Deus a pessoas que do outro lado me ouvem. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. Seria de extrema importância que você ouvisse 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. Aliás, se você gosta de aventura, que é algo perigoso, se você gosta de aventura, esta mensagem é para você. Mas desde já eu quero alertar. Cuidado com a aventura. Tem aventura que pode ser perigosa. Tem aventura que pode ser um risco. Tem aventura que pode levar alguém a tomar uma outra proporção, a seguir outro caminho, um outro destino. E quando alguém toma uma outra proporção, um outro caminho ou outro destino, esse outro caminho, esse outro destino, o fim pode não ser dos melhores. Por isso, cuidado com a aventura. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: aventura-se, veja, acabei de falar de aventura. Aventura-se algum de vós. Repito, você gosta de aventura? Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. O que a Bíblia está nos ensinando aqui quando fala de aventura sobre alguém que tem uma questão a resolver, em vez de levar a pessoa certa, leva a pessoa errada? É correr um risco, ou aventurar-se, confiar em conselho de ímpio, de que seguir a instrução de Deus. É confiar em conselho de pessoas erradas, que não têm a direção de Deus, de que confiar sua causa, ou pedir conselho à pessoa que a direção de Deus tem. É uma aventura que muitos correm, a seguir conselhos errados. Aliás, cuidado com conselho. Tem conselho, queridos, que parece bom. Tem conselhos que parecem ótimo. Tem conselhos que parecem excelente na hora, mas depois, lá na frente, a gente vê o resultado e vê que aquele conselho que parecia ser bom lá atrás, lá na frente foi para a perdição. Cuidado com o conselho ou com a aventura, porque tem aventura que é maluquice. Tem aventura que parece boa, tem aventura que parece agradável, mas no fim é armadilha, no fim é arapuca, no fim é laço, dor, sofrimento. Cuidado com a aventura, que a aventura, o fim, pode não ser dos melhores. Então, deixa aqui um alerta da parte de Deus. Repito, eu não ia falar sobre esse assunto aqui. Desde a última quarta-feira eu preguei isso e eu tinha dito para Deus que eu não ia falar sobre isso aqui. Mas o Espírito de Deus foi impelido pelo mesmo para falar sobre esse tipo de assunto. A pessoa que tem um problema, resolver uma causa, e ela não pede conselho a quem tem a direção de Deus. Prefere seguir conselho de ímpio. Não pede conselho à pessoa que está no caminho certo, que tem a direção do Espírito Santo. Mas pede conselho à pessoa errada. É uma aventura que aquele alguém está correndo. E repito, tem certas aventuras quando vem da parte dos ímpios, da parte de pessoas erradas, que na verdade é você trazer problema para si, é você trazer sofrimento para si, por não seguir a direção de Deus, mas viver uma aventura seguindo o conselho de pessoas erradas. Então, cuidado com o conselho, porque o conselho, quando vem da parte de Deus, é bênção no início, no meio e no fim continua sendo bênção.
Mas já percebeu que tem muita coisa na vida de muitas pessoas, muita coisa, que pareceu um dia ter sido de Deus, e depois você descobriu que não era? Sabe por quê? Porque não teve a direção certa, porque não seguiu o conselho, não seguiu a direção, não seguiu o conselho de Deus, seguiu o conselho de... Então, cuidado com o conselho, com aventuras loucas, com aventuras malucas, com a aventura que leva para outros norte, para outros mares, para outros caminhos. Que no fim, muitas vezes tem aventura que só no fim a gente vai perceber que aquele caminho estava errado, que aquela aventura estava errada e a gente se recusou a enxergar. Então, se você gosta de aventura, tome cuidado, pode ser algo perigoso. Olha o versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Ou seja, a pessoa que não segue a direção que é dada da parte de Deus, mas segue a ímpio, significa a pessoa está errando nas mínimas coisas, está falhando nas mínimas coisas, está tropeçando nas coisas pequenas, errando com relação às coisas pequenas. Imagine nas coisas maiores o tamanho do tombo que não seria. Ou alguém que tropeça nas pequenas coisas, nas coisas grandes o tombo seria muito maior. Alguém que tropeça nas coisas mínimas, imagine em coisas maiores o desastre que aquele alguém ia ser, ou ia causá-lo, ou que o mundo ia causar na vida daquele alguém, por não seguir a direção certa, por preferir a aventura, pedir conselho a pessoas erradas, de que a pessoa que tem a direção de Deus. Então, cuidado com o conselho. Tem conselho que parece de Deus, mas não é. Tem aventura que parece ser boa, mas no fim a gente percebe que era cilada, laço, armadilha. Olha o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, se com relação às coisas desta vida alguém está errando, com relação a essa vida humana, com relação a essa vida pequena que temos aqui neste mundo, as pessoas erram, a maioria, se não quase todas. Agora, se está errando com relação a esta vida, que é uma vida cheia de pecado, de falha, de imperfeição, se erra com relação a essa vida, imagine com relação à vida eterna. Imagine com relação à salvação. Se com relação a essa vida alguém não está ouvindo o conselho, se com relação a essa vida muitos preferem se aventurar, dar errado, imagine com relação à vida eterna, com relação à salvação, o tamanho da falha que muitos estão cometendo. Se estão errando com relação a esta vida fajuta que vivemos, essa vida humana, imagine com relação à prática, se falando da vida eterna, a falha, o erro grave que muitos estão cometendo. Porque se não está ouvindo a Deus com relação a essa vida, se não está seguindo o conselho de Deus com relação a essa vida, se prefere viver a aventura nessa vida em vez de ouvir a Deus, imagine com relação à vida eterna. O quão distante da vida eterna muitos estão. O quão distante do caminho certo muitos estão. O quão distante da salvação muitos estão. Porque se está errando com relação a essa vida, como diz aqui no 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, se alguém não está sabendo discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, com relação a essa vida, a vida eterna, ou se está errando com relação a essa vida, imagine com relação à salvação, a vida eterna, a falha, o erro grave que muitos não estão cometendo. Que você possa fazer uma reflexão sobre essa mensagem. E se perguntar se você está seguindo de fato o conselho de Deus, ou se você está vivendo aventuras loucas, malucas, aventura que não vai levar a melhoria alguma, aventura que só vai levar a destruição. Que você se pergunta, espero que não, se você não é uma dessas pessoas. Tá bom? Pedindo conselho a ímpio, seguindo a instrução de ímpio, em vez da instrução de Deus. Para você refletir nisso. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.